mas me reporto agora especificamente a Vossa Excelência. Primeiro, agradecendo, né, o atendimento ao convite que formulei, porque como uma boa parte de todos os educadores, uma boa parte não, como todos os educadores de Sergipe e uma boa parcela da sociedade sergipana, eu estou muito preocupado com o processo de retomada das aulas presenciais, sobretudo no momento em que nós estamos assistindo a um certo crescimento, né, da realidade de contágio, aqui no nosso estado, especialmente, né? Mas mundo afora. Então, é algo que, evidentemente, incomoda a todos nós, preocupa a todos nós, e nós queríamos ter acesso às informações que a Secretaria, evidentemente, é quem tem a prerrogativa de oferecer, de apresentar, e agradeço a Vossa Excelência a atenção ao convite e estar conosco nesta manhã, trazendo esses dados informativos. Mas para não me alongar, porque sei que devem ter outros colegas que querem participar, eu gostaria de ser objetivo fazendo alguns questionamentos a Vossa Excelência, esperando a resposta. O primeiro deles, secretário, é o seguinte: Vossa Excelência falou aí que esse retorno às aulas implicará no envolvimento, neste momento específico, de cerca de 204 escolas, né, da nossa rede estadual de ensino, distribuída em todos os municípios de Sergipe. A pergunta que faço é: houve solicitação de perícias e pareceres técnicos à vigilância sanitária para a reabertura dessas escolas, conforme os protocolos exigidos? Ou seja, há pareceres técnicos de autoridades sanitárias que autorizem esse retorno, essa retomada, esse funcionamento? Explico que faço essa pergunta porque, conhecedor que sou da realidade das escolas da rede estadual, Vossa Excelência também é sabedor disso, como de resto muitos de nós, sabemos que as condições sanitárias das nossas escolas, em época de pandemia, em época de normalidade, onde nós não enfrentamos pandemia, já eram condições extremamente precárias, o que exigia de nós sempre muito desafio. O que dizer agora, nesse momento? Então, a pergunta que faço é: há solicitação e há resultados de perícias e pareceres técnicos de órgãos especializados autorizando a reabertura dessas escolas conforme os protocolos sanitários exigidos nesse momento? Se houver, eu gostaria de já deixar aqui produzido o meu requerimento para que Vossa Excelência pudesse encaminhar para que eu tivesse acesso a esses resultados de perícias e pareceres técnicos. Segundo, há relatórios referentes às intervenções estruturais feitas nas escolas que estarão retomando as atividades presenciais? A Excelência acabou de apresentar aí um quadro que dá notícia de que há intervenções que estão sendo feitas pela Secretaria. E pela notícia que Vossa Excelência traz, essas intervenções, elas inclusive são feitas em escolas em número superior até essas 204 que retomarão, né? Eu contei aqui 360 escolas, nesse momento, entre reformas menores e mais estruturais, estão passando por intervenções. Há relatórios referentes a essas intervenções, em que pé elas se encontram, como é que estão disponibilizadas para o acesso? Se houver, gostaria também de requerer a Vossa Excelência o encaminhamento desses relatórios por escola, porque a retomada ela se dará no local de trabalho e de aprendizagem que é a nossa escola. Essa é a segunda pergunta, portanto. A terceira: há atas de reuniões para a realização de consultas públicas à comunidade escolar sobre o retorno às aulas presenciais? Essa é uma recomendação, conforme Vossa Excelência conhece, do Ministério Público Estadual aqui de Sergipe. E a pergunta que faço é: essas reuniões para fazer as consultas públicas estão sendo realizadas? Essas escolas que vão retomar, houve, evidentemente, aqui estou me referindo a reuniões não presenciais, né? Mas há reuniões, se há, eu gostaria de ter acesso ao calendário delas e às atas que foram produzidas nessas reuniões. Quarto, a lista de composição de grupos de monitoramento da retomada das aulas por escolas, porque eu vi que a Secretaria, de forma adequada, estruturou um comitê de gerenciamento, de enfrentamento à crise, né? Vi que esse comitê era um comitê constituído é um comitê na SEDUC, constituído pelos diretores de departamento
e diretores das diretorias regionais de educação. Muito bem. Mas nós sabemos que a realidade ela é singular, né? E a pergunta que faço é exatamente isso. Tem composição de grupos de monitoramento dessa retomada de aulas por escolas? Se houver, eu também gostaria das informações oficiais sobre isso, né? Quinto, Vossa Excelência falou aí em algumas políticas voltadas para os nossos estudantes, tomadas, adotadas durante esse momento, como a política da paz, né, o próprio reforço do programa de alimentação escolar. Mas eu queria ainda, nessa oportunidade de debate, perguntar a Vossa Excelência quais os programas de assistência estudantil, além desses que foram citados por Vossa Excelência, estão sendo disponibilizados aos estudantes, especialmente programas de assistência estudantil voltados para este momento da retomada das aulas presenciais, né? Gostaria que, se possível, um detalhamento maior. Já estou concluindo, mas ainda tenho mais duas questões. A sexta questão, e penúltima, é a seguinte, secretário: que ações intersetoriais, né, articulando secretarias, estão sendo implantadas para garantir o suporte e a reabertura das escolas? Nós sabemos que a Secretaria de Estado da Educação sozinha, evidentemente, não conseguirá dar conta de um desafio que é gigantesco. A Secretaria da Educação tem que se cercar dos cuidados, ela tem que se cercar da sua atividade, aliás, ela tem que garantir a sua atividade principal, que são as atividades pedagógicas, mas há a necessidade dessa intersetorialidade com outras secretarias, como a Secretaria de Saúde, né? E outras, a Secretaria de Assistência Social, por exemplo, para garantir essa reabertura. Quais são as ações nessa linha, secretário? Se elas existem, e também, cada coisa dessa, se possível, depois eu gostaria de receber os relatórios específicos. E, por último, o senhor começou a tratar disso quando falou da garantia de 5,8 milhões para o Profim Pandemia, chegando às escolas individualmente. Eu vi aí uma das últimas falas que Vossa Excelência fez. A pergunta que faço é a seguinte: nessas medidas orçamentárias, os recursos ao que o senhor se refere são recursos adicionais ou são recursos já previstos anteriormente e que, em função até do fechamento das escolas, não foram usados? Né? Como é que está o tratamento orçamentário relativamente às necessidades das escolas, detalhando um pouco mais as informações que Vossa Excelência trouxe? No mais, agradecer mais uma vez Vossa Excelência a presença, agradecer aos colegas que aprovaram o requerimento e uma informação adicional e final. A categoria do magistério, que é a minha categoria, deliberou em assembleia, Vossa Excelência também deve ser sabedor disso, protocolo, sempre foi protocolo do nosso sindicato informar as deliberações. A categoria deliberou que estará vigilante relativamente a essas medidas protocolares exigidas para a reabertura das escolas. E que, se elas não estiverem cumpridas, a categoria está disposta a não aderir, evidentemente, numa medida de preservação da sua saúde, da saúde dos nossos alunos, da saúde dos funcionários de escola e da comunidade de uma forma geral. Coloco isso porque isso foi uma deliberação de Assembleia do Magistério, que voltará a se reunir na véspera da data anunciada para o retorno, que é o próximo dia 17, e é claro que nós estamos aqui torcendo para que todas as medidas elas sejam adequadas, e quero aproveitar para desejar sucesso, né, à equipe da educação no enfrentamento à pandemia. Mas não poderia, secretário, finalizando efetivamente minha fala, deixar de registrar minha preocupação pessoal com qualquer medida que tende a gerar mais aglomeração nesse momento, porque nós sabemos que a educação é o serviço público que mais atende a população, é o serviço público que mais junta a gente. Evidentemente que nós vimos aqui que teremos procedimentos tanto remoto como presencial, que há uma ideia de nós termos uma espécie de rodízio, de articulação, de alternância no atendimento, mas quero deixar patente aqui, como educador, né, a minha preocupação nesse momento de perspectiva de retorno aí do contágio da pandemia, nós temos as nossas escolas voltando a funcionar de forma presencial. Era isso, eu agradeço a oportunidade
E, presidente, continuo aqui acompanhando o debate. Muito obrigado. Deputado Irã, que vou tentar atender todas as seus questionamentos. Sobre a questão de laudo, deputado, não tem nenhum laudo individualizado. O procedimento do Comitê Técnico Científico que acompanha a pandemia é de liberação por setores. Certo? Até onde me consta, também não houve laudo individualizado de lojas de comércio, de fábricas, para quando esses setores foram liberados. É claro que tem recomendações. No nosso caso, como o senhor sabe, e nós sabemos e compartilhamos a mesma preocupação, o setor, e o senhor enfatizou isso, o setor educacional aglomera muito. Então, a preocupação, e por isso é que ele foi colocado como setor especial, como das atividades especiais, e é o último a estar recebendo autorização, então foi autorizado a partir da avaliação do comitê, que tem presença das autoridades de saúde e dos pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe, que tem tido um papel importantíssimo, não só localmente, como nacionalmente, em pesquisas, produzindo muito conhecimento, assessorando os nossos dirigentes. Então, nós recebemos uma autorização. A estratégia, que isso, infelizmente, eu não enfatizei na nossa exposição, a estratégia de constituição de comitês locais. Cada escola tem um comitê que, de posse das recomendações que já estão publicadas, que já estão disponibilizadas, que já foram discutidas com diretores regionais de educação, com diretores de escolas que participaram de diversas lives, cada um desses comitês, com os recursos, com as orientações, examina a situação das suas escolas, seu ambiente, certo? Toma as providências, estão tomando, várias escolas já estão com providências muito adiantadas. Em algum momento, certo? O comitê, o conselho escolar convoca a comunidade e apresenta a escola à comunidade. Como nós dissemos, a decisão é dos pais, certo? Ou, se forem maiores, do próprio, certo? Estudante, certo? Vai retornar às atividades presenciais, deseja retornar, prefere não retornar, a decisão não é imposição. O que é preciso, e aí eu tenho certeza que nós temos a mesma convicção, deputado, é que educação é imprescindível para o funcionamento da sociedade. Educação é imprescindível para a construção da cidadania, para a construção do desenvolvimento econômico, portanto, e educação, que ficou claro, certo? Ela exige a convivência, certo? Claro que, por outro lado, nós não estamos entre aqueles que subestimam, que menosprezam, que às vezes até, tiram pilhérias sobre a gravidade de uma epidemia, de uma pandemia. Certo? Nós temos muita preocupação sobre os efeitos, sobre os diferentes efeitos sobre os indivíduos do vírus que está circulando no mundo e entre nós. O que nós podemos dizer é, os técnicos nos autorizaram, porque dizem que a curva de contaminação permite o retorno prudente dessas atividades. Se houver um agravamento da situação, como é previsto, se suspende as atividades. Certo? O que esperamos é que o comportamento da sociedade, isso foi mencionado muito no Comitê Técnico Científico. Ora, nós esperamos que haja um comportamento social generalizadamente responsável, certo? E não atribuir a responsabilidade à volta às atividades das escolas, certo? Mesmo porque os números, vejam só, os números nós estamos falando em torno, no máximo, de 42 mil pessoas, na nossa população de 2 milhões e 300 mil habitantes no estado de Sergipe, certo? Claro que tem aglomeração, claro que, em si, essa situação pode ser propiciatória de maior circulação de vírus. Daí a importância de todos os comportamentos e de todos os procedimentos acauteladores. Então, voltando, não tem relatório técnico por escola,
certo? O comitê local é que vai aplicar e propor as ações, vai consultar as famílias sobre a adesão dos estudantes à atividade presencial. A assistência estudantil que nós estamos especificamente pensando é a disponibilização de pacote de dados, como já foi mencionado, não sei se ficou claro, certo? Já tem chamada pública para a contratação de empresas de telefonia celular para disponibilizar pacote de dados para professores e estudantes para acesso à internet. Ações intersetoriais. A Universidade Federal de Sergipe, em articulação com a Secretaria de Saúde, está propondo a fazer testagem em larga escala, certo? Havendo concordância das famílias, tanto de estudantes quanto de professores e técnicos envolvidos nas escolas. Há uma testagem planejada em larga escala para aferir a circulação do vírus naquelas comunidades. Sobre os recursos que nós estamos disponibilizando para as escolas, são recursos do orçamento do Estado, do orçamento regular da educação. Não há recursos adicionais. Tem havido uma grande demanda de todos os secretários estaduais e municipais sobre o MEC. Infelizmente, o MEC tem sido omisso, eu lamento usar essa palavra, mas eu acho que é a mais adequada, sobre diversos assuntos da educação, inclusive da pandemia. Certo? É lamentável porque o MEC tem... É claro que, às vezes, o ministro relembra que a educação básica não é atuação precípua do MEC, é das secretarias estaduais de educação, das secretarias municipais de educação. Isso é verdade. Mas o papel coordenador, articulador do Ministério da Educação é imprescindível. Certas negociações que os estados e os municípios estão fazendo com provedores de internet, com questões de infraestrutura de telecomunicações, se o MEC tivesse sido mais proativo, utilizado o seu poder junto ao governo federal e junto a essas empresas concessionárias de serviços públicos, nós teríamos evoluído muito melhor. Por outro lado, é conhecido que o MEC tem executado pouco do orçamento e não tem liberado os recursos.